Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura. Como sempre, vos peço para partilharem, para colocarem gostos neste programa, a fim de que ele atinja os seus objetivos. Os temas de ultimamente têm sido quase muito recorrentes, têm andado à volta da União Europeia, do Programa da União Europeia para a Recuperação Económica da Europa, e dos Estados Unidos, da China, do Brasil. Hoje iremos falar também um pouco da Índia, de que habitualmente se fala muito pouco. Então começamos pela União Europeia e por esta autêntica farsa, autêntica caricatura que se está a desenrolar na Europa. A generalidade dos órgãos de comunicação dizem que aquilo está a correr às mil maravilhas, vêm aí aviões, já não são helicópteros, parece que são aviões de dinheiro, e estamos todos muito bem. Na realidade, o que se passa é exatamente o contrário. Até agora, apesar de já há bastante tempo existirem propostas concretas de subvenções, começou por 500 milhões de euros de subvenções no final de abril, digo, isso era para ser aprovado pela Comissão Europeia em 6 de maio, de 6 passou para 13, de 13 passou para 20, e agora foi apresentado, in extremis, foi apresentado um pacote que já misturava subvenções com empréstimos para calar os contestatários do Norte. A Holanda, a Dinamarca, a Áustria e a Suécia. Mas, mesmo assim, está a ser difícil calá-los. Por outro lado, tem-se o problema que está a ser autenticamente insolúvel para a União Europeia, para os países democráticos da União Europeia, o problema da Hungria e da Suécia, que estão neste momento com regimes antidemocráticos. Regimes que foram eleitos, mas cujo comportamento é antidemocrático, com censura aos meios de comunicação social, com fechamento dos parlamentos, com ameaças, com um autêntico clima de terror dentro de cada um desses países no que toca a manifestações de oposição aos seus governos. A União Europeia tem, no Tratado de Lisboa, é claro que países assim não podem fazer parte da União Europeia, devia suspender-se a sua presença na União Europeia enquanto não tivessem comportamentos efetivamente democráticos, não abandonassem essas atitudes ditatoriais que estão a impedir que a oposição exerça os seus direitos dentro desses países, Hungria e Polónia, e até agora a União Europeia nada tem feito. Ameaça que não vão para eles esses empréstimos e essas subvenções a fundo perdido que agora estão a ser concedidos, mas mais do que isso não faz. Ameaça só. Fala e ameaça. Medidas concretas contra esses governos ditatoriais da Hungria e da Polónia não tem. Portanto, a União Europeia acaba por viver numa farsa. 750 milhões não são bazuca nenhuma, não chegam para praticamente quase nada dos problemas da União Europeia. Tudo aquilo que fossem menos de 3 bilhões de euros não chegaria para resolver os problemas da União Europeia, sendo que metade deles, pelo menos, devia ser de subvenções e outra metade a fundo, com empréstimos, mas com empréstimos de longa duração e com juros baixos, dada a natureza desta crise, que é muito superior à de 2008, e nada disso a União Europeia está a conseguir. A União é, na realidade, uma desunião europeia. Vamos ver no que isto vai dar, mas não se augura nada de bom
para esta União Europeia. Sobretudo quando está atacada por um lado pelos Estados Unidos, pelo menos comercialmente, e pela China também comercialmente. Agora, passamos a falar das relações da China e da Índia. Não tem sido noticiado aquilo que se tem passado nas relações entre a China e a Índia. Para os que não se lembram, a China e a Índia tiveram uma guerra nos anos de 62, em que a Índia foi claramente derrotada. Neste momento, o poder económico e o poder militar da China são incomparavelmente, incomensuravelmente superiores àqueles que a China tinha em 1962. Ora, a Índia não está minimamente capaz de resistir a um ataque chinês. No entanto, o governo de Narendra Modi, um governo chauvinista, nacionalista, e é importante que se diga que o nacionalismo normalmente é o refúgio dos crápulas. Esse governo de Narendra Modi está a erguer a voz contra a China. E a China ergueu muito mais a voz. Numa comunicação ao Exército Popular de Libertação chinês, Xi Jinping disse que o Exército Popular de Libertação chinês tinha de se preparar para uma guerra. Pressupõe-se que seja uma guerra contra a Índia. É a única hipótese, porque não estamos a ver uma guerra contra os Estados Unidos. Isso seria completamente impensável, nem na China, nem nos Estados Unidos isso seria aceitável, apesar de haver uns loucos, particularmente nos Estados Unidos. E certamente também os haverá na China, apesar de haver uns loucos, nomeadamente no Deep State, portanto no complexo militar industrial e na CIA, que dizem que não havia problema, não havia grandes problemas em se ir para uma guerra. No entanto, é óbvio que o Senado e a Câmara dos Representantes sempre fariariam Trump nos seus ímpetos guerreiros. Já não será assim se Trump utilizar a Índia como peão de brega contra a China. Ao contrário do que muitos pensam, estamos num momento extremamente perigoso. E esta pandemia está a fazer esquecer o perigo em que estamos a viver. Repare-se que há outro centro essencial de conflito, que é, como sempre, o Médio Oriente. O Israel de Netanyahu decidiu, de uma vez por todas, anexar as zonas dos colonatos da Cisjordânia, que era algo de absolutamente impensável e era uma fronteira que, mesmo para países traidores à causa palestiniana, como a Jordânia e o Egito, países no fundo dominados por Israel e cooperantes com os serviços secretos israelitas, mesmo para esses, e face às opiniões públicas dos seus países, mesmo para esses, está a ser completamente inaceitável. E começa a ter alguma credibilidade a posição do Irão de que se não se aniquilar Israel, eles aniquilarão os palestinianos. Ora, esta situação extremamente perigosa pode, mediante um ataque, eventual ataque israelita ao Irão ou um ataque iraniano a Israel, poderá também fazer deflagrar uma guerra de consequências absolutamente imprevisíveis a nível mundial. Estamos a ver, portanto, em momentos escaldantes a nível mundial e o Covid-19 está, particularmente na Europa, está a fazer abafar, fazer esquecer nos meios de comunicação social esses problemas que, no entanto, têm de ser
enfrentados e têm de ser falados. Porque se não forem falados, se não forem enfrentados, aquilo que sucede é que gente sem escrúpulos ou gente cheia de ambições de poder e de domínio imperial, como neste caso a China, terão a mão mais livre para fazerem aquilo que quiserem. E este problema da mão livre para fazer aquilo que quiserem leva-nos para Trump e até para Bolsonaro e para o Brasil. O que é que sucedeu com Trump foi que um tweet seu que insinuava que determinado opositor democrata tinha assassinado a sua secretária com quem tinha uma relação, foi censurado, não foi censurado, foi colocada uma referência no tweet a dizer que que aquilo não deveria corresponder à verdade, porque não havia a mínima prova disso, bem pelo contrário, havia todas as evidências que isso não tinha sucedido, apesar das imputações de Trump. E foi um acontecimento que sucedeu há muitos anos e relativamente ao qual a Justiça não considerou que houvesse o mínimo indício de crime. Mas Trump, que não olha a meios, publicou esse tweet precisamente para fazer aquilo que tem feito, desviar as atenções dos seus falhanços. Sucedeu o mesmo com a Organização Mundial de Saúde. Trump, face à tragédia, à sua manifesta incapacidade, bem pelo contrário, ao seu comportamento criminoso no que toca à Covid-19, que levou a que os Estados Unidos tivessem ultrapassado os 100 mil mortos e provavelmente vão chegar até os 200 mil mortos em consequência da Covid, que ele disse que era uma brincadeira, que aquilo que era uma simples gripe e que podia ser combatida com cloroquina, pois a Organização Mundial de Saúde, que até desaconselhou o uso da cloroquina nos tratamentos da Covid, é agora o alvo de Trump. No fundo, aquilo que ele pretende é um desvio de atenções. Face ao seu falhanço total, ele pretende desviar as atenções para a China, que ele vê agora como o eixo do mal, e para a Organização Mundial de Saúde, que ele vê como uma colaboradora do eixo do mal. Assim sendo, o seu falhanço total no que toca a esta pandemia, o seu falhanço total no que toca à economia, o seu falhanço total na governação americana, a caricatura de chefe de Estado que ele é e chefe da maior potência militar mundial que ele é uma caricatura de governante e não um governante. Ele está como um publicitário normal, um vulgar publicitário, ele está, através do desvio de atenções, a centrar as atenções na China, na Organização Mundial de Saúde e então também agora neste ataque que ele está a levar a cabo ao tweet, publicando uma lei que ele diz anti-censura, quando na realidade não é uma anti-censura, porque o tweet dele não foi censurado, não foi impedido que ele colocasse esse tweet. O que foi referido pelo Twitter, e muito bem, sob pena de ser conivente com um crime de difamação, o que foi colocado pelo Twitter é que aquela informação não se comprovava, e explicando porque é que não se comprovava. Que no fundo seria uma fake news, uma notícia falsa. Ora, não se trata de censura, mas apenas de repor a verdade dos factos. E isso Trump não quer. Efetivamente, ele quer ter as mãos livres para dizer o que quiser, para fazer o que quiser, sem o exercício democrático do contraditório, neste caso por parte do Twitter, ou por parte dos próprios democratas.
aquilo que está a suceder nos Estados Unidos sucede também no Brasil. E, curiosamente, está a suceder em França. Foi amplamente noticiado o assassinato de um negro americano em Minneapolis pela polícia de uma maneira absolutamente cruel. Trump, que criticou levemente esse assassinato, manifestou-se violentamente contra aqueles que atacam a polícia por esse comportamento racista e assassino. O que é curioso é que, face à divulgação das imagens do polícia com os joelhos na garganta desse negro que acabou por ser sufocado e assassinado por esse polícia de Minneapolis, houve um deputado republicano francês da UDF, da União Republicana Francesa, que propôs no Parlamento francês, na Assembleia Nacional Francesa, que as imagens de polícias a terem esse tipo de comportamentos violentos, inclusive a matarem cidadãos indefesos, que fossem censuradas e que fossem proibidas de circular na televisão. Ora, isso é proteger o crime. E é muito grave que tenha sido em França, o país que se reclama como pátria da liberdade, que isso tenha sucedido. Isso é um exemplo do perigo que, neste momento, a própria França está a correr. Já não se trata de Marine Le Pen ou do seu partido de extrema-direita. Trata-se de um deputado que se diz democrata e republicano que pede uma medida destas. É claro que ele não pede a censura das cenas de tortura, de assassinato, da violência mais absurda nos cinemas, nas televisões, de modo geral, nos meios de comunicação. Só pede a censura à polícia. Precisamente aquela cujos atos criminosos mais deveriam ser divulgados, precisamente para que a polícia fosse censurada pelos cidadãos nos seus comportamentos criminosos e antidemocráticos até, e que, dentro da própria polícia, os seus responsáveis condenassem esse tipo de crimes. É lamentável que isso tenha sucedido em França, o país que se reclama na pátria da liberdade. Curiosamente, relativamente ao Brasil, está a suceder algo semelhante àquilo que sucedeu com Trump. O chamado Gabinete do Ódio, o Gabinete das Fake News comandado por por Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, do próprio Palácio do Presidente. Esse Gabinete do Ódio, que estava a ser financiado por importantes empresários brasileiros, sobretudo pelo negócio das armas, esse Gabinete do Ódio foi agora objeto de um mandado de busca e há um inquérito, estão a ser levados mandados de busca, está a ser exigido que parlamentares brasileiros, deputados brasileiros, prestem declarações e há um processo de crime a correr contra eles. Curiosamente, volta-se aqui a dizer que aquilo que se está a fazer é um comportamento antidemocrático. Não é? É uma defesa da democracia contra a mentira, contra a subversão das elementares regras democráticas, da honestidade, do mínimo de transparência que sucede no Brasil. Mas aqueles que querem implantar a ditadura no Brasil e pretendem fazê-lo através da mentira, da manipulação das consciências e da própria violência, estão contra isso. A ponto de o guru de Bolsonaro e dos seus filhos, Olavo de Carvalho, ter dito
que o juiz do Supremo que ordenou esses inquéritos, o Alexandre Moraes, fosse morto. É absolutamente inacreditável como é que uma coisa dessas pode suceder. E como é que o próprio Eduardo Bolsonaro diz que se essa operação continuar, que vai haver golpe. Já estão em conversações para um golpe. Claro que, entretanto, já há um inquérito sobre isso, sobre aquilo que ele está a fazer. Mas repare-se até que ponto chegou a arrogância desses indivíduos, desses criminosos. E se o Brasil não se libertar deles, felizmente o Supremo Tribunal Federal está a ter um comportamento melhor até do que aquilo que seria de esperar. Particularmente o juiz Alexandre Moraes está a ter atos de coragem notáveis que devem ser realçados, atos de defesa da democracia, e é precisamente essa defesa da democracia que devia unir toda a oposição brasileira a este governo insano e criminoso de Bolsonaro, que deveria fazer com que ele caísse. Infelizmente, a oposição brasileira não se está a unir, o PT, há forças com as quais o PT pura e simplesmente não quer conversar e deveria perceber, até com esta atitude do juiz Alexandre Moraes, devia perceber que a defesa da democracia tem de englobar todos os democratas e não pode ser de modo algum sectária e restrita só a alguns democratas. Portanto, o PT que afaste todos os sinais de sectarismo e que se una a todos os democratas, a toda a gente de boa vontade, que o já há em todos os partidos, no PMDB, no PSDB, há gente democrata nesses partidos e é importante que haja diálogo com eles para afastar este governo insano e criminoso de Bolsonaro. O Brasil está a passar por uma tragédia. Vai ser provavelmente o país onde haverá maior número de mortes por Covid-19. Poderá ser um número de mortes superior, inclusivamente ao dos Estados Unidos, apesar da população dos Estados Unidos ser bastante maior, ser pelo menos um terço maior do que a população brasileira. Precisamente pelo comportamento criminoso e ridículo até de Bolsonaro e dos seus apoiantes, que afinal de contas não são tantos como isso. Eles diziam-se que eram 300, é curioso, os 300 não foi um número inventado ao acaso e por Bolsonaro que ele sabe lá quem são os 300. No fundo aquilo foi uma ideia do Olavo de Carvalho que lhe fez lembrar os 300 espartanos de maratona que defenderam a Grécia da invasão persa. Mas esses 300, além de cobardes, porque fugiram logo face a alguns ataques, pelos vistos não eram 300, eram só 60. Teria de ir a Esparta, arranjar mais 240 e treinar melhor os seus apoiantes para que eles fossem efetivamente 300 para os defender. Mas certamente que não serão esses 300 que irão pôr em causa a democracia no Brasil, que, afinal de contas, está a ser defendida e, neste momento, há alguma esperança que o gangue do poder seja dele afastado. Temos uma data limite. Eles estão a correr contra o tempo. Eles estão a pedir o apoio, nomeadamente de Trump e da área militar da CIA, do complexo militar industrial. Simplesmente já se desfez a unidade dos setores da CIA que apoiaram o golpe contra Dilma, o setor ligado a Moro e o setor ligado a Bolsonaro e aos militares,
E, portanto, já será muito mais difícil haver agora um golpe militar e ser levado a cabo o ato institucional número 6. Mas não é completamente impossível de ser levado a cabo. E os democratas brasileiros têm de estar atentos, porque é possível, até à tomada de poder do novo presidente, ou pelo menos até às eleições de 3 de novembro nos Estados Unidos da América, que ditarão se Trump ou não continuará no poder, tudo indica que ele não vai continuar no poder, e então, depois do afastamento de Trump no poder, certamente que esse golpe estará posto de lado. Mas até lá, em ato de desespero, porque eles sabem, os Bolsonaro e muitos dos seus aliados sabem que se não tomarem o poder pela força, se não instituírem o tal ato institucional número 6 no seguimento do criminoso ato institucional número 5 da ditadura brasileira, se eles não o conseguirem, eles, no fim disto tudo, quando for estabelecida a democracia no Brasil, eles irão ser inevitavelmente presos, porque é a prisão aquilo que eles merecem, como bandidos que são. E com isto termino, despedindo-me com amizade. Até ao próximo Política Impura, na radiotransforma.net, no YouTube, no Facebook, pedindo a todos que partilhem e que coloquem gostos neste programa. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior.